Muito bem. Gravando, 6 de maio, iniciando mais um encontro da disciplina de gestão de pessoas. Que legal poder ver várias carinhas assim, tudo com câmera aberta, que coisa boa. Só a Grace e a Larissa, daqui a pouco elas abrem. Já anotei aqui, estávamos antes de começar a gravar já organizando a ordem das apresentações. A proposta é, não só para hoje, semana que vem também, e quero sempre prestigiar muito e valorizar isto, quero prestigiar e valorizar isso. Vocês sabem que tem mais uma avaliação ali na frente de AP2, dissertativa, né? E isto aqui está construindo a avaliação de vocês lá. Mas muito mais do que isso, né? Eu não gosto de me prender só à questão da avaliação. Então eu vou fazer porque vale nota, senão não faço e tal. Muito mais é realmente compartilhar experiências, é assim que a gente vai crescendo, né? E podendo refletir mais sobre outras realidades, sobre outros ambientes. Essa tem que ser a grande motivação nossa. Eu quero, porque eu gosto sempre de trazer alguma coisa, né? Não ficarmos... no caso, hoje, só restritos aos depoimentos de vocês, que certamente vai ser enriquecedor, mas essa semana saiu a publicação de uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, agora, no que diz... Eles pesquisaram, e foi uma grande pesquisa, com mais de 200 empresas, que estão, de alguma forma, experimentando, a partir da pandemia, algumas até antes, a questão do home office. E o home office passou a ser uma realidade por conta da pandemia, necessidade, mas vencida a pandemia, a gente sabe que permaneceu. Muitas empresas continuaram e tal. E por conta disso, bom, será que nós avançamos? Será que essa nova condição agora, né, de os nossos colaboradores poderem ficar em casa e tal, será que essa é a nova realidade, pelo menos para alguns segmentos, para alguns tipos de organizações e tal? Ou vamos voltar como era antes? A gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui, né? A questão do espaço físico. Algumas empresas realmente entenderam que não era preciso, né, manter a sede num enorme prédio e tal, custos, né, despesas para os próprios funcionários, despesa de locomoção, perda de tempo e tal, quando davam conta do trabalho em casa. Então, home office instituído. E passou e ficou. Então, tinha algumas empresas, né, e trabalhadores que faziam de forma presencial o seu trabalho, tiveram, por conta da pandemia, que se adaptar e ficaram assim. Bom, mas a questão é, será que as empresas que retornaram à presencialidade pós-pandemia, será que as empresas que retornaram parcialmente à presencialidade pós-pandemia, e será que as empresas que mantiveram 100% de home office pós-pandemia apresentam algum tipo de resultado diferente? Será que esta nova condição que algumas adotaram, que outras abriram mão e tal, pode estar, de alguma forma, gerando resultados distintos? Essa era a pesquisa. E aí, então, elegeram algumas empresas nestas três realidades, em realidades distintas. Algumas empresas que voltaram à presencialidade, 100%. Algumas empresas que permaneceram home office, 100%. E algumas empresas que voltaram parcialmente à presencialidade. E estabeleceram indicadores, quer dizer, uma pesquisa com todos os cuidados científicos para, né, se comparar realidades semelhantes. Tu não pode comparar segmentos diferentes, atividades diferentes e tal, porque tu vai comparar resultado, né? Qual que está dando mais resultado. Então tem que ser realidades semelhantes. E constataram... vamos fazer uma pesquisa rápida aqui entre vocês. O que vocês acham teve diferença de resultado, de produtividade? O que vocês acham que hoje, a partir dessa pesquisa,
está dando mais resultado? As empresas que voltaram agora de novo para a presencialidade, vamos trabalhar, vamos lá, aqui a gente vê vocês, aqui a gente está acompanhando e tal, e em casa vocês não produzem, ou as empresas que deixaram home office mantiveram 100% home office porque sabem que as pessoas tranquilas em casa e tal vão produzir dentro do horário delas, da disponibilidade, da vontade e tal, mas vão produzir mais porque não tem perda de tempo, não tem isso, aquilo. Ou será que vão ser as empresas que criaram um sistema híbrido, né, que daqui a pouco tem que ir sim na empresa, mas não todo dia. Vai 3 dias, vai 4 dias, mas uma vez por semana venha. Vem uma vez por semana aqui, nós vamos conversar, né, e depois os outros 4 dias tu fica em casa. Ou vem um dia, folga 2, vem mais um dia, folga mais 2 e tal, alguma coisa assim. O que vocês acham? Eu acho que Giovana, não, quem levantou a mão antes? Eu acho que a Milena, né? E agora o Matheus, é isso? Não sei se levantaram a mão por causa do TDE ainda, Matheus, ou se tu quer trazer alguma contribuição agora. Milena? Foi a Milena, eu só levantei por causa do TDE ali. Ah, legal. Milena, o que tu acha? Eu acredito que o retorno parcial tem trazido melhores resultados, porque a questão da presencialidade ou o home office vai muito do perfil de cada funcionário. Então, quando a empresa tem uma certa flexibilidade, o funcionário tem essa possibilidade de entregar de acordo com o seu perfil. Uhum. Tu acha, então, que o terceiro sistema, ou esse sistema, digamos, híbrido, que mescla, não abandona o home office, mas não retorna 100% à presencialidade, talvez esteja entregando mais? Eu acredito que o retorno parcial, mas, por exemplo, na empresa que eu trabalho, tu pode fazer home office parte da semana e presencial parte da semana. Às vezes, alguns chefes, alguns coordenadores pedem para ir uma vez por semana, ou eventualmente. Então, acredito que vai do perfil de cada funcionário e da flexibilidade da empresa também. Legal. O que vocês acham, colegas, demais? Opinião, né? Até porque se todos soubéssemos, nem precisava fazer pesquisa. Harvard não precisaria se movimentar, né? Mobilizar mais de 200 empresas para investigar resultados e tal, para descobrir o que está acontecendo e quais são aquelas que estão entregando o melhor resultado. Então, opinião, né? O que vocês acham? Milena apresentou aí a ideia dela e os argumentos dela. Fala, Andressa, o que tu acha? Bom, eu queria só complementar, eu também concordo com a Milena, eu acho que é o método mais eficiente que está dando mais resultados, mas eu também penso que depende muito do tipo da organização e qual o tipo de serviço que ela está oferecendo. Uhum. Se precisa de mais mão de obra ali, presencialmente, ou menos, então acho que depende também do tipo de serviço que ela vai estar oferecendo para os seus clientes. Legal. Então, Andressa e Milena têm a mesma percepção, assim, o mesmo sentimento, a mesma ideia de que esse sistema híbrido, digamos assim, é o mais produtivo. Concordam? Discordam? Quem pensa algo diferente? Na minha empresa lá, notou-se que tem perfis para poder trabalhar nesse tipo de contrato híbrido, porque viu-se que tem colaboradores que não se adequaram a trabalhar em home office, às vezes faz uma coisa, aí vai, joga um play, daí volta, aí perde todo um tempo e não consegue, tipo, manter a mente ocupada no trabalho. Qual é o segmento, Matheus? Tecnologia. TI? Não. Como é que eu posso falar? Bom, mas Sistemas, só que é de elevador, assim. Ah, tá. É uma empresa que cabe o home office. Cabe integralmente, assim, o home office. Cabe. Vai trabalhar no sistema. Isso. Tá. É interessante, que é a observação que a Andressa já fez, né? Quer dizer, tem alguns que têm mais dificuldade, e talvez por conta, como a Andressa disse, da própria atividade e tal, mas o Matheus ressalta que não só a atividade, como a própria característica pessoal, né? Isso. As características pessoais. Cleidiane, depois Milena.
Bom, por exemplo, na empresa em que eu trabalho, não teria como a gente fazer um home office, né? É uma agropecuária, então é totalmente presencial, né? Por mais que eu fique na parte de nota fiscal e um pouco de atendimento, as notas, quem sabe, eu conseguiria, né, fazer em casa. Mas a tua atividade sendo ali para nota fiscal e tal, que não tendo atendimento ao público, tu acha que não poderia? Não, poderia, mas eu acho que não conseguiria. Ah, bom. Tá. Mas aí, característica pessoal, tu prefere estar lá. Eu prefiro estar lá. Prefere ir lá. E aí eu tô no... Tá. Na verdade, é uma empresa pequena, então a gente faz um pouco de cada, faz um pouco de nota, um pouco atende, e aí fica... Sim, mas eu diria, Cleidiane, que, olha, daqui a pouco é uma questão de pensar os processos, de pensar a organização né, de como está posta a empresa e tal, e dá. Desde que isso represente um ganho significativo, uma coisa que vai fazer diferença mesmo, porque fazer toda uma movimentação, análise de processos, né, redistribuição de funções, porque daqui a pouco, o dia que tu tá home office, bom, perderam aquele momento que tu sai daqui e vai ali atender e tal, teria que repensar tudo. Fazer todo esse esforço para não ter ganhos significativos, bom, aí não realmente. E por isso que, sim, o que a Andressa disse, depende do tipo de empresa e de cada um. Mas muitas atividades, né, são, sim, possíveis, independente do segmento, pelo menos alguns setores, né, alguns tipos de atividade. Milena. Eu noto que é um perfil da empresa que eu trabalho, por ter uma gestão com pessoas de mais idade, eu acredito, eles prezam muito pelo presencial. Mas por ter um quadro de funcionários de muito jovens, eles não, digamos assim, anulam a possibilidade de fazer home office, né? Mas é uma característica da empresa prezar pelo presencial, pelo contato humano, né? E é uma característica da geração, talvez, do quadro de funcionários prezar pelo conforto de estar dentro de casa e não ter custos de locomoção e etc. Não sei se agrego de alguma maneira. Sim, sim. E é isso, esses são elementos, né, são variáveis que vocês estão trazendo e que vão fazer com que cada empresa tenha um tipo de decisão, né, e enxergue de forma diferente e tenha mais ou menos vantagens a partir da opção, da escolha. Mas, trazendo aqui, então, para a pesquisa, certo, Milena, certo, Andressa, certo, todos que pensaram que o modo híbrido está entregando mais. O modo híbrido realmente está entregando de 15%, eles mensuraram, entregas de resultado em torno de 15% a mais. Olha só, isso é uma entrega significativa. Conseguiram encontrar um modo, porque assim, ó, percebem que eu não sei quem é que falou, que comentou, alguns têm dificuldade. Alguns, né, que tu dá home office integral o tempo todo, em algum momento começam a se perder. Eu acho que foi o Matheus, né, que disse, daqui a pouco já vai para o play. Tô em casa, tô tranquilo, tá em dia, tá tudo sob controle. Qualquer coisa eles me chamam, deixa eu me distrair um pouquinho e tal, e começa a dispersar. Então tem isso, né? E aí, se tu não tem, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, putz, tu começa a perder né, esse convívio, essa troca, essa possibilidade de saber quais são as dificuldades, de estabelecer metas, enfim, tem que ter alguns momentos de tu sentar, conversar, revisar o que tinha estabelecido, pensar, projetar algumas novas metas, enfim. E se tu não tem estes momentos assim, né? E a presencialidade nesse sentido tem uma força maior do que tu fazer uma reunião virtual de 15 minutos rapidinho ali e tal, parece que o compromisso ainda fica maior.
E é isso que eles constataram. Então, assim, 1 a 2 vezes por semana, a pessoa vai lá. Sei lá, terça-feira é o dia da presencialidade. Tu vem aqui e nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos avaliar, vamos fazer uma revisão, alguns compromissos, novas metas e tal. Vai embora. Semana que vem estamos aí. Vamos conversar. Entende? Não desvincula, não afasta tanto, mas guarda boa parte do tempo para dar para o trabalhador, né? Para ele não perder tempo no transporte, todas essas vantagens que a gente tem conversado aqui. Identificaram através da pesquisa e conseguiram quantificar, inclusive, o quanto de vantagens isto tem representado para muitas empresas. Andressa, tu estava com a mão levantada? Diga. Eu tenho uma pergunta. Sim. O sistema híbrido, ele se encaixaria numa, digamos assim, qualidade de vida no trabalho que falamos nas outras aulas, por Sim. ter uma maior flexibilidade, enfim, Com pode certeza. estar em casa, sim? Eu penso que sim, Andressa, porque... Mas é isso, né? Estas coisas precisam ser Acho que daí depende bem muito pensadas. do perfil Acho mesmo que esse do... depoimento da Cleidiana é interessante, né? Ela mesmo diz, olha, eu acho que eu não. Acho que eu não. Então, o que estaria agregando em termos de qualidade de vida? Acho que é ao contrário. Ia estar tornando ela com uma dificuldade, né? Levando para ela uma dificuldade maior. Mas essa coisa conversada, pensada, planejada, avaliar diferentes possibilidades, diferentes cenários, diferentes composições, eu penso que sim. Se tu conseguir encontrar, né, uma forma que consiga favorecer, porque eu vejo, e aí depende de cada um, mas eu vejo assim, ó, esta coisa da locomoção, do transporte, isso faz muita diferença para mim. Eu vejo isso como um grande elemento. Tem toda outra questão, né, de tu estar em casa, mais à vontade e tal, mas o tempo que se perde, em alguns casos, quem mora pertinho da empresa, em 5 minutos está ali e tal, bom, já não é tão, né, aí cada caso é um caso. Mas, em geral, as pessoas que dependem de transporte coletivo, transporte público, dependem do transporte, né, do seu próprio veículo, não importa. Tem a questão do custo e tem a questão do trânsito e do tempo. E tempo, convenhamos, tem um valor hoje muito grande. O tempo tem um valor muito grande nas nossas vidas, né? Nossa vida é cada vez mais cheia de compromissos, mais atribulada e tal. E a gente conseguir, né, economizar tempo, ganhar tempo, bom, sem dúvida vai fazer diferença na qualidade da nossa vida. Uma pessoa que enfrenta 2 horas de trânsito por dia e daqui a pouco deixa de ter a necessidade de porque eu digo enfrentar o trânsito, né? Quem é que tem prazer de andar nesse trânsito aí, especialmente nos horários, né, de extremo, assim, das 8 da manhã, das 7, das 8, das 6, enfim. É tensão, é desgaste e tal. É claro que se tu não precisar enfrentar isso, tu tá, sim, contribuindo com a melhoria da qualidade de vida. Falando em melhoria da qualidade de vida, nós temos que começar as apresentações, porque senão, né, eu provoco, vocês se preparam e eu não dou espaço. Esta aqui eu ia falar hoje, eu vou deixar para a semana que vem, vou anotar aqui, para a gente conversar sobre isto e sobre obsolescência programada. Já ouviram falar em obsolescência programada? É o que acontece com os eletrodomésticos, não é? É o que acontece com muitos produtos, exatamente, Milena. Quer dizer, obsolescência programada, o que é um item, um bem obsoleto? Quando é que um bem se torna obsoleto? Ele perde a utilidade, né? Perdeu a utilidade. O que tem acontecido, especialmente em alguns segmentos, é esta obsolescência programada. Tu compra um determinado bem e esse bem, ele tem um tempo de vida. E esse tempo de vida é uma coisa que quem produz, que quem cria, que quem lança, que quem vende, planeja estrategicamente, né,
Pensa, eu vou te vender algo, mas eu vou te vender algo dentro de uma coisa que eu estou programando e que vai te levar a desejar uma nova versão, um novo modelo, um novo aparelho daqui a 1 ano e meio. A obsolescência programada é, nós vamos programar este produto, mas com um tempo de vida bem definido, porque eu não quero que tu fique muito tempo com isso, eu preciso vender mais. Não, eu preciso vender mais. O ano que vem eu tenho que vender mais produtos para ti. Obsolescência programada. Mas o que eu quero trabalhar semana que vem não é isso, né? A nossa cadeira é a gestão de pessoas. Então é a obsolescência programada de líderes. Obsolescência programada de líderes. Mas isso é papo para semana que vem. Ok? Hoje vamos então ao nosso TDE. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Matheus, tu tem algo para projetar? Como é que tu vai fazer? Vai só conversar? Não, só um Eu pensei bate-papo que tu tinha rápido. trazido, assim, uma grande Não. apresentação, com slides, vídeos, filmes. Não. Nem tanto. Então vamos lá. O que tu tem para nos contar? Ai, quem sabe que as empresas hoje em dia, não só hoje em dia, né, mas há tempos já vem buscando a melhora de qualidade de vida no trabalho para o seu colaborador, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui na fábrica e perguntei para cada membro, ou no caso o líder de cada setor, para ver o que que é a qualidade de vida para ele e para os seus colaboradores, né? Alguns me responderam, é eu chegar aqui e me dar bem com o meu chefe, né? Ter um clima de trabalho legal, não ter pressão no trabalho, isso às vezes acaba afetando o colaborador, né? Ele fica tucanado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Alguns me responderam, é eu ter o transporte da empresa e não ter que andar tanto para ir buscar um ônibus de linha, ter que acordar mais cedo. É eu poder chegar na empresa e ter uma refeição adequada, o ambiente de trabalho adequado. Hoje também a minha empresa ela busca trazer lojas de vários segmentos, roupa, alimentício, para o colaborador tentar suprir esse horário comercial que a gente fica dentro da empresa, né? Não ter que usar o final de semana que às vezes a gente vai descansar. Então, o pessoal, vamos chamar 5 lojas, vamos instalar aqui na empresa durante uma semana. O colaborador vai ter esse tempo aí no seu intervalo para poder dar uma olhada. Então, eu trouxe essa vivência para compartilhar aí. Bem curto mesmo. Não, ótimo, legal. Bom, primeiro te louvar e te cumprimentar pela iniciativa de, bom, se eu quero saber o que representa a qualidade de vida, deixa eu ouvir, né? Ouvir pessoas, ver o sentimento de cada um, como é que eles pensam, o que poderia representar uma melhora, né, na qualidade da sua vida a partir de movimentos da empresa, a partir de ações da empresa e tal. E olha só, conversando aqui, a gente percebe isso que a gente tem falado tanto, do transporte, mas a refeição, né, quer dizer, é um aspecto importante. O relacionamento interpessoal, o relacionamento com lideranças, o ambiente, né, e até essa estratégia, essa ação, né, essa ação da empresa de levar lojas para lá, né, pensando em ganhar tempo, oferecer, né, comodidade para algumas coisas que, como tu disseste, bom, a gente final de semana vai ter que, eu tenho que ir, né, tem que fazer as coisas, e se eu tenho essa oportunidade, no intervalo e tal, olha só aqui. Minha área trabalha muito com isso também, tipo, a gente programa, tipo, evento do Dia dos Trabalhadores, o que a gente vai fazer? Então a gente vai lá no restaurante, programa um cardápio, quem sabe a gente não faz um cardápio X, um vazio assado, um negócio pro colaborador, para ele se sentir bem acomodado, saber que está sendo O Matheus valorizado. falar de vazio assado, sexta-feira, esta hora, cara, né, trabalhou o dia todo, cheguei correndo, não tive tempo de me alimentar, eu não tive tempo. Então a gente poderia evitar alguns comentários, Matheus, isso aí é depor contra a qualidade de vida do professor. Brincadeiras à parte, excelente, Matheus, gostei muito. Vamos ver o que Andressa diz. Andressa, tu montou uma apresentação.
Não montei porque eu deixei para semana que vem, que eu já vi que tem outra. Na semana que vem já estou até programando. Agora vai funcionar assim, agora vai ter apresentações. Que legal, vamos lá. O que tu vai nos contar? Até porque eu quis fazer diferente, porque, como o senhor sabe, a gente fez em dupla, eu e a Nathalie, como ela está na outra sala, ela optou por fazer a apresentação e eu vou fazer mais conversada, então. No nosso arquivo a gente colocou o que é endomarketing, a gente citou alguns exemplos também, mas o que a gente achou bem interessante foi o exemplo da Coca-Cola. Eles, todo ano, cada vez que tem aniversário, eles fazem um evento onde eles juntam todos os funcionários e todos os colaboradores, digamos assim, para uma festa. Aí nós buscamos os dados, dá em torno de 12 mil colaboradores. Se eu não me engano, eles têm 12 fábricas e 34 centros de distribuição em vários estados. Então, eles conseguem juntar em um único dia do ano todas essas pessoas para fazer uma interação. Então, a gente achou bem legal, porque hoje em dia até empresas pequenas não conseguem reunir todos os seus funcionários. Então, acho que é uma iniciativa bem legal para quem quer proporcionar assim, uma interação, sair da rotina, enfim. Aí, como meu exemplo, eu trouxe um aqui da minha cidade. Eu fui atrás de uma empresa, ela é uma concessionária de carros seminovos, optou por não citar o nome, mas ela permite que os funcionários sejam os primeiros a fazer um test drive no carro que chega. Eles falaram que é com o objetivo de tratar seus clientes internos da mesma importância que eles tratam os clientes externos que atendem. Daí, então, eles conseguem ter uma melhor comunicação e podem falar diretamente com a diretoria sobre a experiência do carro. Eu acho isso bem interessante, porque assim eles relatam os pontos fortes, os pontos fracos, e assim eles acabam auxiliando também na tomada de decisão. Então, o responsável também falou que ao final de cada 3 meses, cada funcionário que passa por este test drive, enfim, ele recebe uma bonificação por ter participado, por ter contribuído com a empresa, e eu acho que isso contribui como uma motivação para cada funcionário e também como um momento de lazer, e pode trazer benefício para ambas as partes. Daí. Eu achei bem interessante esse método dele, daí eu preferi trazer hoje na aula. Andressa, essa concessionária é daí, de onde tu mora, na tua cidade? Isso, eu moro em Santa Bárbara do Sul, só que ela não é uma concessionária conhecida, ela é E tu conversou? familiar, assim, pequena, e daí eu fui atrás, consegui conversar com ele. Isso. Bom, muito bem, assim como eu elogiei o Matheus, eu te elogio aí por ter ido, né, buscar depoimentos, buscar informações. E interessante, achei bacana essa iniciativa da empresa. É isso, né? É sair eles saem do da comum, rotina, sair acabam do senso comum, das rotinas, do dia a dia, pensar em algumas. Às vezes são coisas que não custam nada, tu vê. Tá, aqui eles ainda incluíram uma bonificação, muito bom, para motivar ainda mais. Isso. Mas só a ideia do test drive iniciar com os colaboradores, isso eu tenho certeza que entusiasma as pessoas. É uma coisa, até porque dá, digamos, aquela confiança, né? Claro que sim, quer dizer, vocês vão participar do momento assim de avaliação, daquilo que está chegando para nós, e vocês vão ser os primeiros e tal. De valorização, de motivação. Bem legal essa tua contribuição. Muito bem, muito obrigado, gostei. E da Coca-Cola, sim, confraternizações bem pensadas, bem planejadas, pode ter ótimos resultados. Confraternizações mal planejadas podem, muitas vezes, trazer problema, inclusive. Agora, quando as coisas são bem pensadas, sem dúvida. Eu e minha colega resolvemos trazer esse exemplo por conta de ser uma empresa que une várias regiões, vários funcionários e consegue fazer que dê certo. E hoje algumas empresas que são pequenas não conseguem aderir isso ao seu negócio. Sim. Muito bom. Legal, Andressa, obrigado. Deixa eu ver aqui, Stephanie, onde está ali a Stephanie? Conta para nós. Vai fazer uma projeção, Stephanie? Eu coloquei o material em slides. Oba! Eu realizei uma pesquisa na internet daí.
Ó, legal. Tu consegue projetar aí? Sim, só um pouquinho. Eu tenho inscritos, para quem chegou depois, vários chegaram depois, então tem Matheus, Andressa, Stephanie, a Giovana, na sequência, a Cleidiane depois, mais alguém vai se inscrever na sequência, que fez lá a postagem do TDE, a Cláudia e a Ingrid estão se inscrevendo também. Legal, muito bem. Estou tentando compartilhar aqui, mas não está dando. Deixa eu ver se eu te ajudo aqui, então, quem sabe. Deixa eu ver. Tá no teu nome a postagem. Eu não realizei a postagem ainda, professor. Ah, que bom, assim eu não posso te ajudar. Então é contigo. Por que não está dando ali? A pastinha com a seta para cima, apresentar, sim. E aí tu tem que ver se tu tá com uma guia ou com uma janela aberta. Se ela tá aqui na mesma tela só com uma guiazinha, ou se ela tá em outra tela, em outra janela. Sim, ela está em outra guia, mas não tá. Não sei se vou conseguir. Se tu postar lá... Eu posso... deixa eu ver, Cleidiane, tu vai apresentar alguma coisa? Não? Ah, não, mas está na Stephanie, tem a Giovana antes. Giovana, onde está? Não vai apresentar? Stephanie, por enquanto, Giovana vai falar e tu posta lá, tá. No TDE. Uhum. E eu vou baixar aqui e eu projeto para ti, tá? Tá bom. Enquanto isso, Giovana. Boa noite a todos. O trabalho que eu fiz, a pesquisa, né, ela foi diretamente dentro da minha empresa, onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho. Então, assim, é uma gestão, né, uma secretaria, e eles desenvolvem trabalhos que influenciam as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida no trabalho melhor. De uns tempos para cá, principalmente depois da pandemia, como a gente trabalha muito em atendimento, com direcionamento direto para o público, eram feitas atividades junto com o pessoal da saúde. Então, eles iam lá, faziam atividades diárias, semanais, para a gente interagir com os colegas, né, e sair aquela tensão, aquele excesso de trabalho. A gente sabe que o setor público ele tem esse excesso, né, burocrático, e então essas atividades junto, voltadas para a saúde, como um alongamento, uma conversa, né, Quem é que promoveu isso, Giovana? Uma junção com a minha secretaria e a Secretaria da Saúde. A tua secretaria é a? É a de assistência. Secretaria de Assistência e Secretaria da Saúde. E essa ação, então, se estendeu para vários setores ou vários ficou setores. restrito às secretarias de vocês? Vários setores. Mas de outras secretarias, inclusive? Sim. Ah, legal. Então, assim, uma atividade que veio depois da pandemia. Foi identificado que os profissionais da saúde, da prefeitura, do atendimento ao público, eles estavam muito sobrecarregados, né? A questão toda a assistência veio justamente na pandemia. Então, as pessoas começaram a ficar doentes, né? Os servidores públicos começaram a se afastar e foi visto que a qualidade de trabalho não estava boa. E justamente depois da pandemia, com a volta do trabalho presencial, né? Saiu do híbrido, voltou para o presencial, eles identificaram que era necessário uma atividade semanal, uma atividade rotativa para o povo, para o pessoal mesmo sair desse peso, dessa carga, né, de processo burocrático e atendimento, e ter uma qualidade de vida no trabalho melhor. Além disso, né, agora voltando para o setor interno da secretaria onde eu trabalho, a secretária, junto com a gestão da pasta, decidiu fazer pesquisas, né? Então, assim, datas comemorativas, o que tu quer ganhar de Páscoa, de Natal? Até agora, justamente na Páscoa, o pessoal levou mais para o lado da brincadeira, assim,
e disse, não levou muita fé, né, naquela pesquisa, assim, de presentes. E realmente, eles deram o que a gente colocou. Então, é uma forma de qualificar o trabalho, o atendimento, né, diversificar também. A gente fica muito, e realmente, ultimamente, as pessoas têm se sobrecarregado mais, né, excesso de trabalho, estudo e trabalho, então, o dia a dia fica mais leve, a qualidade fica melhor. Muito bom, Giovana. Legal, interessante. Bom, ginástica laboral, enfim, fizeram né, para dar aquela quebrada, assim, e como é importante isso, né? Isso de interromper, de tu fazer um exercício de respiração, de tu fazer um alongamento. Isto pode, para alguns, assim, isso aí não... Né, isso é bobagem. Não é bobagem, isso faz muita diferença, né? Tu refletir sobre a tua postura e o quanto isto é importante no teu desempenho, na qualidade do teu trabalho, naquilo que tu entrega, e na qualidade de vida. A questão do professor, que o professor comentou, né, das pessoas se locomoverem, né, enfrentarem o transporte. Claro, aqui em Capão, que é onde eu moro, Capão da Canoa, é uma cidade considerada de porte médio. Mas tem pessoas que vêm de Tramandaí trabalhar aqui na prefeitura, que são concursados, então enfrentam um trânsito, e querendo ou não, isso pesa no dia a dia. São 1 hora de ida, 1 hora de volta, que no final do dia tu realmente está mais cansado. Então, depois dessas atividades foram realizadas pesquisas e realmente surge efeito positivo. Muito bom. Legal. Obrigado, Giovana. Sâmia e Guilherme levantaram a mão. É algum comentário sobre Giovana ou é a inscrição para apresentar? É a inscrição. Tá, Sâmia inscrita. Guilherme, algum comentário ou inscrição também? O dele é inscrição também, porque a gente fez junto. Viu, professor? É que no meu não tá saindo a voz, não sei porquê. Eu tô ligado vocês no computador, estão mas tô falando juntos. pelo dela. Vocês estão juntos aí, tá bem. Isso. Tá bem. Bom, mas é o mesmo trabalho, então, vocês dois, é isso? Isso, é o mesmo. Legal. Tá. Curiosidade aqui. Matheus, tu é da região metropolitana aqui, né? Tá falando de onde? Matheus de Simão. Não tá. O teu som tá ruim. Tem um ruído aí. Tá vendo? Agora sim. Sou de Guaíba, região metropolitana. Tá, Guaíba, Matheus. Andressa, tu é da onde mesmo, Andressa? Eu sou de Santa Bárbara do Sul. Santa Bárbara, que é mais ou menos... faço na Ubra de Carazinho, fica mais ou menos a uns... Carazinho, perto de Carazinho? É pertinho. 100 quilômetros da onde? Perto de Carazinho, dá por aí um pouquinho menos, eu não sei direito. É pertinho, só 100 quilômetros de Carazinho, é bem pertinho. É que tem Carazinho, daí tem mais uma cidade, e daí a minha. Tipo a Giovana, né, em Capão e nós em Canoas, pertinho, ali do lado. Tá. Stephanie, deixa eu ver. Eu vou abrindo enquanto Cleidiane agora começa a falar. E tu já me mandou, né, Stephanie? Eu vou ali abrir e estou te ouvindo, Cleidiane. Então, eu e o Bruno, a gente fez trabalho sobre endomarketing, mais na nossa área, que seria enfermagem, né? Só que a gente não trabalha ainda, a gente não é formado. Então, a enfermagem trabalha muito com uma... Cleidiane, tu fala de onde, Cleidiane? Chapada. Oi? Chapada. Chapada. Isso. E onde é que é a Chapada? Chapada é perto de Carazinho também, porque eu sou do... Aí pertinho de Carazinho, uns 100 quilômetros, mais ou menos. Não, dá menos, dá uns... Ô mãe, quanto dá de Carazinho a Chapada? 95. 40? É pertinho. Uns 40. Pertinho. Tá. Cleidiane, tu pode falar nesse volume que tu falou com a tua mãe, tu pode continuar falando, porque estava baixinho aqui para nós agora. Ficou bem, ouvi bem o diálogo. Então, vamos lá.
que eu vou Conta. falar mesmo não é sobre... Eu gostaria de falar sobre o trabalho aqui que o trabalho que eu trabalho, né? O lugar Sim. onde eu trabalho, que é uma agropecuária. E a gente... Aqui Chapada tem em torno de 9 mil habitantes, então é uma cidade pequena. E a gente tem 10 funcionários, entre chefes e funcionários, colaboradores. E não é falado muito sobre a qualidade, né, de vida no trabalho, mas, assim, eu gosto porque a gente não bate ponto, então, se a gente atrasar os minutinhos, eles entendem. Claro que a gente não faz de propósito, né? Mas é que nem se precisar ir consultar, se precisar ir no médico, se precisar sair, fazer alguma compra. Então, tudo a gente consegue ajeitar, sabe? Não é descontado. Que nem, por exemplo, eu tenho estágio no hospital em Carazinho, então é uma tarde por semana que eu não vou trabalhar. E essa tarde, então, também eu posso ir tranquila, que não é descontado, não preciso recuperar. E isso, para mim, é muito bom, né? Também a gente faz trimestralmente uma junção, né? Quando fecha o trimestre, a gente senta tudo junto e aí conversa o que tem que melhorar, como é que foi o trimestre, o que a gente precisa, tipo, as metas que a gente tem que cumprir. É bem legal. A gente faz umas jantas, tipo, a empresa fornece, então a gente senta todos os funcionários, né? A gente leva companheiro e aí conversa e distrai. Eu acredito que isso seria também, né, indiretamente, contribui para que a gente goste do lugar onde a gente trabalha, a gente se sente bem, é tudo amigo. Claro que tem, digamos assim, é uma empresa séria, né? O trabalho é trabalho, mas a gente se reúne e leva de uma forma mais leve, né? Legal. Olha só, Cleidiane. Bom, semana passada tu estava, Cleidiane está sempre, né? Tu estava. Semana passada eu acho que foi semana passada que eu falei sobre aqueles dois ambientes, aqueles dois modelos de gestão, né? Um extremamente rigoroso e o outro com bastante liberdade e tal. E agora, uma coisa assim, ó, né, e que a gente até chegou à conclusão de que a gente não precisa estar em nenhum destes extremos, né? Mas é sempre importante a gente ter a capacidade do diálogo e tal, que eu acho que é uma característica aí dessa empresa que tu trabalha, né? Tem essa coisa assim, ó, vamos conversar. Tem o espaço e o respeito, né? As necessidades, as eventuais dificuldades, problemas, tem uma compreensão, e essa compreensão é fruto do próprio diálogo, né? Dessas reuniões, dessas conversas e tal. Acho que tudo começa por aí, quando uma empresa está disposta a ouvir, né? A conversar, e os próprios colaboradores entenderem que, assim como a empresa ouve, é também importante eles entenderem e ouvirem a empresa e as suas necessidades, as suas metas e assim por diante. Legal, ótimo. Isto é a base de um programa de endomarketing. Muito bom. Stephanie, obrigado, Cleidiane. Stephanie, eu já estou com ela aberta agora, vamos ver se é o projeto. Apesar de que eu olhei 11 slides, fiquei preocupado. Nós vamos até às 10h30 da noite com esses slides da Que fazer bem rápido. Vamos lá. Uma janela, que seria esta aqui. Aqui. Endomarketing, é isso aqui, né? Isso. Tá. Eu coloquei, então, os breves benefícios, que seriam os principais, que seriam, então, colaboradores mais motivados, otimização da produtividade, menos rotatividade de funcionários, colaboradores mais leais e compromissados com a empresa passa a ter um clima organizacional mais saudável, agradável e uma qualidade de trabalho e bem-estar. Palestras motivacionais, café da manhã com o presidente da empresa, eventos e ações de incentivo. Para muitas empresas, essas atividades elas fazem parte de estratégias de endomarketing. Só que o que essas companhias não sabem é que o endomarketing não se resume às ações isoladas de emergência, motivacionais,
e é para ser usada, não é para ser usada apenas em momentos de dificuldades, e sim no dia a dia, né, dos colaboradores. Perfeito. As empresas como Google, Microsoft, Apple e Toyota são conhecidas por possuir o endomarketing em seu DNA. Essas companhias, elas estimulam seus funcionários através de ações focadas no bem-estar deles, o que consequentemente melhora a produção e a capacidade intelectual das equipes. Para as empresas, o perigo das ações motivacionais é a autoestima dada a um funcionário incompetente. Quanto mais motivado ele estiver, mais besteiras ele será capaz de fazer. Isso é o que a gente falou na aula passada e você comentou antes, né? Eu, por exemplo, gostaria de trabalhar numa empresa que seria a número 2 da aula passada, que tem mais liberdade. Já teria Sim. mais disciplina para isso. Sim, mas sempre com essa ressalva, né, de que daqui a pouco, dependendo da pessoa, das características, talvez, né, talvez não se alcance os resultados que se esperam. Sim, a Toyota, então, ela é uma empresa que possui uma estratégia de endomarketing notável. A estratégia foi implantada de uma forma direcionada, apostando ao máximo na criatividade e no trabalho em equipe. As ações de marketing interno transformaram a Toyota em referência mundial por conseguir trabalhar de forma positiva o relacionamento da empresa com os colaboradores. Na empresa, os funcionários apresentam novas propostas e ideias que são colocadas em prática anualmente. Após a contratação de um novo colaborador, ele passa por 5 meses de treinamento, aprendendo a cultura da empresa, entendendo e acompanhando o processo de produção dos carros e, por último, se dedicando ao entendimento das necessidades e dificuldades dos clientes nas concessionárias. Olha só que legal esse processo de adaptação dos funcionários, né? 5 meses de adaptação, 5 meses. A gente tem, às vezes, né, o período de experiência ali de 2, 3 meses. Eles prestigiam muito esse processo de adaptação, porque é ali que, sim, ele vai realmente sentir, perceber, assimilar a cultura, né? E, enfim, entrar nessa dinâmica da empresa. Muito legal. Dessa forma, ao fim do período de treinamento, o novo funcionário já está capacitado e ciente de todos os processos dentro da empresa, conseguindo assim apresentar novas ideias de melhorias no dia a dia, e com isso os colaboradores se sentem mais úteis e importantes dentro da corporação, sentindo-se cada vez mais motivados e dedicados às atividades. Além disso, a empresa apresenta palestras de motivação e treinamentos para capacitar cada vez mais os seus colaboradores. A Golden Cross, então, é uma empresa brasileira que trabalha com planos de saúde, que ao perceber a importância e necessidade do investimento em endomarketing, ela chegou a investir por volta de 750 mil em incentivos de marketing e de interno nas filiais de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, para aumentar as vendas e otimizar os resultados. Perceberam que esse tipo de melhoria poderia vir de dentro para fora, uma vez que a equipe se sente mais motivada, empenhada e satisfeita com a empresa em que trabalha. Diminui-se o tempo de procrastinação e percebemos um aumento considerável nos resultados. O valor investido em endomarketing pela Golden foi dividido em diversos prêmios, incluindo valores para compra ou reforma da casa própria dos colaboradores e a premiação com eletrodomésticos e artigos de casa para os melhores vendedores da empresa. O desempenho dos corretores resultou em remuneração extra para cada um deles, como uma forma de mostrar que a empresa enxerga os esforços e reconhece o empenho dos colaboradores para transformar os resultados em números positivamente notáveis pela empresa. Temos também a Fiat, que ela defende a ideia de que a equipe interna deve ser tratada da mesma maneira e com os mesmos cuidados que os clientes internos. Pensando nisso, ela promove ações internas que visam valorizar os seus colaboradores. Por exemplo, os funcionários são os primeiros clientes a fazerem test drive no lançamento da empresa, e além disso, a Fiat trabalha com endomarketing, trazendo a família dos colaboradores cada vez mais perto da empresa, oferecendo festas de aniversário, bodas de casamento, bailes de debutantes e outros eventos para a família dos funcionários. Isso eu achei bem interessante. A concessionária lá em Santa Bárbara é da Fiat, Andressa?
Sim, os Olha que aí, ó. sim, aham. Tá ali, ó. Funcionários são os primeiros clientes a fazerem testes drive. Então, essa é uma política, né, não só da concessionária, mas para toda, Na ou pelo verdade, menos é uma recomendação, uma orientação para todas as unidades, né? essa Legal. parte ele não me falou exatamente, mas Sim. Mas que bom, que legal. Visando aproximar cada vez mais seus colaboradores da empresa, Fiat possui um sistema de comunicação interna muito bem estruturado, disponibilizando vagas, promoções e praticidade para falar com o chefe, mostrando que não existe distância da diretoria para os colaboradores e que eles não são tão importantes quanto os chefes dentro da estrutura empresarial. E mais um exemplo rápido para finalizar, que é a Porto Belo, que é fabricante de cerâmicas, que criou um programa de desenvolvimento e crescimento que estabelece os passos para o crescimento na carreira. A empresa ela também distribui gibis com todo o processo para evoluir no plano de carreira. Nas histórias, os funcionários interagem com os líderes da empresa. Há também cartilhas explicativas e jogos de tabuleiro para disseminar a cultura da empresa entre os funcionários. Segundo a Carolina Neoshi, que é a coordenadora da comunicação do programa, ela afirma que entre 2010 e 2014, não é tão recente essa estimativa, com essas ações a produtividade cresceu 31%. Muito bem, que legal, Stephanie. Primeiro, parabéns por ter sistematizado a apresentação. Eu gosto também, apesar de usar muito pouco aqui nas nossas aulas, né? Eu raríssimas vezes trouxe slides, mas acho legal isso porque de alguma forma permite que a gente não que não fuja de repente da ideia, que não esqueça de alguma coisa e tal. Então acho que sempre é um apoio interessante, né? É uma ferramenta de apoio interessante, mas não que seja obrigatório. Cada um também tem as suas características. A gente fala tanto aqui em gestão de pessoas, né? Respeitar e valorizar as potencialidades e as individualidades, né? Quer dizer, cada um tem potencialidades e características que precisam ser exploradas. E alguns se sentem melhor assim, outros de outra forma. Mas acho que é uma ferramenta sempre bacana, assim. Aproveitando, fazendo um parênteses, quando usarem PPT, sugestão, eu sei que nem sempre tem tempo, né, Stephanie? Mas imagens também são legais, né? Imagens são legais. Então, quando tiver né, alguma história da Fiat ou da Porto Belo, enfim, sei lá, pensar em alguma imagem que tenha relação com o que está sendo dito ali. Isso são detalhes, tu não comprometeu em nada, foi legal porque tu teve o texto muito bem construído ali, que deu exatamente a dimensão do que acontece em cada empresa. Mais uma vez a gente percebe ali o quanto as empresas valorizam a questão do diálogo, do espaço, seja o café com o presidente, seja, enfim, as reuniões e tal. Acho que a comunicação é um elemento central dentro de programas de endomarketing, mas lembrem-se aquilo que eu falei semana passada, endomarketing não é só comunicação. Endomarketing não é só uma boa comunicação, mas a comunicação é um elemento central, né? Por isso, isto que vocês estão trazendo aí, que a própria Cleidiane falou agora há pouco, da voz, de dar espaço para as pessoas se manifestarem, é decisivo, é necessário. Não existe um programa de endomarketing sem uma bem planejada e adequada estratégia de comunicação, né? De saber comunicar as coisas para os funcionários, fluir a comunicação e de saber ouvir os funcionários, de saber, né, de sentir as demandas e os anseios e tal. Muito bom, obrigado, Stephanie. Parabéns. Cláudia é a próxima inscrita. Vai projetar, Cláudia? Vou. Deixa eu só ver aqui aonde que eu vou. Peraí. Vai ali na pastinha, setinha, só clica. Janela.
Ó, Luiz Gustavo, tu tá te inscrevendo para apresentar também? Não, E tem o Guilherme. E tem o falar Guilherme. sobre a última apresentação, no caso. Ah, então, por favor, desculpa. E Guilherme, tu levantou a mão para te inscrever ou para comentar a apresentação da Stephanie? Professor, como eu tinha te explicado, eu me inscrevi junto com a Sami. Eu só esqueci de abaixar a mão. Tá, não, ficou a mão levantada. Luiz Gustavo, então a palavra é tua, enquanto a Cláudia se organiza ali. Professor, eu não fiz o PowerPoint, então eu li o TDE, mas eu acabei me focando mais no SEMI. Mas eu acabei estudando para fazer a SEMI, então eu vi que muito desse endomarketing, ainda mais em montadoras, ela é meio desfocada. Tipo, eu trabalhei na GM mesmo, e tinha esse bagulho do test drive ser com os funcionários. Só que eu via que isso era muito focado para os funcionários de alto escalão, né? Tipo, chefe, gerente, eles faziam. Também tinha esse coisa de aniversário, mas também era só para gerência. Aí tem um efeito contrário. Aí, Luiz Gustavo, aí é uma empresa que não está adotando corretamente os princípios de endomarketing, né? Aí então, eles estão errando. Aí teve a apresentação do Novone, que agora é Shedan, que teve algum tempo atrás. Fizeram um baita de um evento lá, de mostrar, mas, tipo, os funcionários em si só foram olhar o carro, tipo, era uma fila gigante, obrigatória, olhar o carro e depois, vida que segue, voltem a produzir. Mas tipo, funcionários de alto escalão, de liderança para cima, teve cadeira, teve apresentação, teve CEO, teve presente, ganharam mochila, taça. E daqui a pouco estão ganhando até carro. Então, aí eles vão fazer a pesquisa de satisfação, fazem com a RH e gerência, é a melhor empresa para se trabalhar do mundo. Não, mas aí é complicado. Só que essa coisa das melhores empresas para trabalhar, que a gente até já usou mais de uma vez aqui como referência e tal, e até tem um arquivo no aula, tu sabe que a pesquisa ela não é assim, ouvir os diretores, né, e os gerentes e ponto, o que eles disserem, tá, senão tudo era maravilhoso, né? Essa pesquisa ela vai no chão de fábrica, né? Ela vai lá ouvir todo mundo mesmo e tem auditores e tal. Então, a princípio, né, acredita-se que seja uma pesquisa fidedigna e tal. Mas legal, é importante essa tua observação, Luiz Gustavo, porque isso aí são programas de endomarketing de fachada. Me desculpem, mas isso aí é um programa de fachada, né? É uma enganação. Eu prestava serviço de qualidade para essas empresas, tá ligado? Então, eu trabalhei também numa chamada Magna. Eu vou expor o nome porque duvido que alguém trabalhou, seja dono, então... Mas não precisa expor o nome, só pode... não quiser, mas era uma empresa que fazia peças para a GM. Sim. E essa empresa também tinha esse mesmo problema, tipo, os funcionários indo na Páscoa, tipo, ganhavam uma lembrancinha, uma caixinha de bombom, já o alto escalão ganhava taça, ganhava vinho, cesta. Então, tipo, é um dos bagulhos que eu vi que dava um descontentamento. Claro. Porque quem ia trabalhar na Páscoa de manhã cedo no fio era nós, os peões, tá ligado? Eles não iam, eles ganhavam folga. Sim. Isso eu senti o sistema contrário, no caso. Com certeza. A minha ideia era fazer sobre a GM porque é onde eu tinha experiência, mas eu acabei me ficando bravo porque eu vi o quanto era contraditório essa parte. Não, mas tranquilo, acho que é importante porque esses depoimentos que eu peço aqui, não sei se ficou claro nesse TDE especificamente, mas eu sempre coloco, tragam exemplos, seja positivo, seja negativo, porque é importante a gente refletir também das consequências da falta de um programa de endomarketing, ou de um programa de endomarketing que, né, é mais para divulgar e dizer que tem do que propriamente trazer assim, bem-estar, qualidade de vida. Acho que é importante e interessante esse teu depoimento aí. Obrigado, Luiz Gustavo. Vamos lá para a Cláudia. Sim. Então, até a colega acabou de falar, vocês estão vendo a minha tela? Não. Sim. Não? Sim, agora sim. Deixa eu só colocar aqui no modo da apresentação, que é aqui. Olha aí, Toyota, tá bonito. Então, foi o que a colega falou ali, né? Ela até falou da Toyota no trabalho dela. E realmente, assim, foi uma das empresas que eu mais me interessei quando eu fiz a pesquisa.
E tentando, assim, para não me estender muito, então, trazendo um pouco da história, né? Que após a Segunda Guerra Mundial, a Toyota, que é uma empresa japonesa do setor automotivo, ela estava destruída, né? E quase falida. Isso porque os conflitos, então, da guerra, enfim, quebraram de forma drástica a economia japonesa. Depois disso, em 2016, a Toyota assumiu, então, a liderança, né, no segmento de mercado e mostrou que é possível aprender com as dificuldades em seu ramo. E ela acabou tendo um feito na época que era tido até então como impossível, né, que foi ultrapassar a Chevrolet, então GM, em quantidade de veículos produzidos, valor de mercado, lucro, enfim. Cláudia, Oi. não está passando o slide, viu? Sério? Sério. É que E tu agora? tá aqui, o modo de apresentação não veio para nós. Porque o modo de apresentação é uma outra. Aí agora Agora sim? tá Tá. no quarto slide agora para nós. Tá, então aqui eu passei, agora estou aqui, tá? Tá, perfeito. Então, os segredos de uma liderança com respeito. Entre os pontos mais relevantes da cultura organizacional da Toyota, então uma liderança praticada com humildade, respeito e com as pessoas em primeiro lugar, no caso, seus funcionários, né? Práticas e dicas da Toyota, então, para uma liderança realmente apoiadora, humilde e respeitosa. Aí eu trouxe algumas questões que, primeiro, eles falam que tem que exercitar a liderança servidora, e o que isso quer dizer, então, que sendo uma das premissas da organização, né, é que o líder deve estar junto ao time, isso não significa apenas estar lá fisicamente, né, observando, que é o que a gente vê nas empresas, mas o que está sendo feito, enfim, mas também significa contribuir com o processo e com melhorias, então os kaizens, né, para o processo junto aos colaboradores. Depois disso também, aí essas palavras aqui, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas pratique o Genshi, não sei se está certo, e não sei falar, Genbutsu. e o Kaizen, todos os dias. Eu sabia que eu não ia conseguir falar essa língua aí, né, gente? Atitude, então, essas atitudes que fala aqui significa ir ao local real, onde as coisas acontecem, e ver com seus próprios olhos. Eu acho que daí remete muito, eu lembrei daquele quadro que tinha no Fantástico, que eles pegavam os gerentes, enfim, e faziam trabalhar no lugar de outros dos funcionários da empresa, né? Eu acho que mais ou menos é ligado a isso, assim, de tentar entender realmente como que é o papel do funcionário, e acho que estando lá vai conseguir entender as dificuldades, enfim, que tem que melhorar, né? Respeite as pessoas independentemente de qualquer coisa. Então, na Toyota, né, o respeito pelas pessoas começa dando autonomia para todos os colaboradores, inclusive e em especial aos operadores da linha de frente. As pessoas são incentivadas a serem responsáveis pelos processos nos quais ela trabalha. Outra forma também de respeito é o incentivo, que é dado a todos para que eles deem sugestões de melhorias, né, de diferentes tipos. Então, melhoria no processo, né, no que se refere à sua execução, na ergonomia e de qualidade e na gestão também. Então, eles são livres para fazer esse tipo, segundo o que diz assim na pesquisa, né? Engaje a todos na transformação cultural de melhoria contínua. Então, a cultura da Toyota também é expor e resolver problemas. Isso significa que todos são responsáveis para a mudança. Na cultura de uma organização, para que aconteça, né, todos devem participar e se mobilizar. Não é verdade dizer, então, que a mudança vem de cima para baixo ou vice-versa, pelo menos não na Toyota. A cultura é construída coletivamente por todos e depende da iniciativa de todos também. Garanta que todos estejam alinhados sobre os valores fundamentais da sua organização. Então, quando ela começou a se tornar uma empresa global, né, o então presidente da época, o senhor Shu, teve uma preocupação de que todas as Toyotas ao redor do mundo mantivessem essa essência, então, por isso que a gente fala aí dessa questão de valores, e ele, então, que fosse passado para todas as Toyotas, né. Por isso foi criado o Toyota Way, como forma de registro de boas práticas, da essência da empresa, assim como todas as unidades em qualquer lugar do mundo, para que pudessem, então, seguir, né, esses valores, essas práticas. Então, conecte-se com as pessoas e desenvolva-as na melhoria contínua. Então, o papel do líder não é um mero observador das atividades, mas também ele tem responsabilidade de trabalhar, né, em conjunto com o time dele, na melhoria, e ainda assim também desenvolver os colaboradores, né?
significa que todos na Toyota são treinados quando ingressam na empresa, por isso, e porém não para por aí, né? O profissional perdura para toda a vida, funcional, sempre pautado na melhoria contínua, no estímulo, as perguntas certas e nas provocações de resolução de problemas quando eles surgem. E para concluir, então, todas essas práticas da Toyota é o que levam à essência operacional, aos bons resultados, sustentados em, principalmente, a construção de uma liderança que respeita as pessoas e que as desenvolve como profissionais, né? Além disso, o que torna uma empresa de referência para diversas outras, inclusive para parceiros, clientes, enfim. É isso. Muito bom, Cláudia. Fui mais na corrida, porque Não, passei um ficou... pouco. Sim, não, ficou excelente. Tu fez também como a Stephanie, né? A Stephanie que trouxe a apresentação também. E a Stephanie também fez vários slides e tal, mas eu acho que o texto que vocês recortaram e tal, ficou uma síntese bem interessante, assim, dessas práticas. A Stephanie também trouxe um exemplo, né? E assim, ó, a Toyota a gente vê que sustenta muito do seu programa concentra, digamos assim, muito nas lideranças. Eles têm um programa muito importante, né, de desenvolvimento de lideranças. Isso aqui que eu já mostrei hoje, já provoquei ali com uma frasezinha, né, obsolescência programada de líder. E aqui vocês estão conseguindo ver o que está escrito aqui? Dá para ver? Tchau, líder. Tchau, líder. Nós vamos falar semana que vem. Aqui a imagem, não sei se dá para ver, é como se fosse aqui, ó, tem um reflexo ali. Aqui o líder, tá? Aqui o líder. É um cara de executivo, tá ali a pastinha e tal. E ele meio que, né, chamando, ou pedindo, ou gritando, ei, vocês aí, e a equipe lá na frente. O que essa imagem sugere? O que essa imagem sugere, a capa da revista aqui? O líder correndo atrás da equipe e a equipe lá na frente. Nem tô mais para ti, né? Não preciso mais para ti. A equipe abandonou ele. Não preciso mais de ti, né? Tchau, líder. Acontece, né? Tipo, tchau. Eu trabalhei em gestão de pessoas, eu vejo muito assim, que esse endomarketing, ele tem que vir primeiramente desses líderes que eles incentivem isso. Porque assim, eu trabalhei numa empresa em que tinha laboral, em que tinha muitas coisas oferecidas, mas o que acontece? Quando chegava o momento da laboral, o líder, né, ele não gostava que os funcionários saíssem da sua mesa para fazer a laboral. E o que adianta eu ter isso na minha empresa, porém eu não permitir que os meus funcionários participem, porque eu quero que eles não parem de trabalhar. Eu via muito isso, né? A gente fazia, por exemplo, assim, aniversariantes do mês. Eu tinha que sair 4 pessoas para irem, porque ninguém queria ir, com medo de largar o seu posto de trabalho e ser cobrado ou ter que ficar depois até não sei que hora da noite trabalhando. Sim. Então, acho que por isso que tem essa importância, né? De que os líderes estejam preparados. É isso aí. Nós vamos falar semana que vem, né, vamos retomar essa questão. A gente percebe, então, a Toyota com esse programa, né, muito centrado no papel do líder. A questão da liderança servidora é um tema... Bom, discutir liderança sempre é muito interessante, né? E ao longo dos anos, ao longo das últimas 8, 9, 10 décadas, um século, a gente tem conversado muito sobre liderança, a gente tem desenvolvido muitas teorias, né? Estão sendo construídas muitas teorias, foram construídas muitas teorias sobre liderança, e uma delas é a liderança servidora, que a Cláudia trouxe agora. Essa liderança servidora, ela ganha, assim, um espaço muito grande nas corporações, no mundo organizacional, há talvez 15, 20 anos atrás, especialmente com a publicação do James Hunter, que se tornou assim um livro muito vendido no mundo todo. Ele esteve aqui no Brasil
fazendo palestras e tal, e vocês talvez já tenham lido esse livro, um livro pequeno, sei lá, 150 páginas, 200 páginas. Não é um monge executivo? Um monge executivo, exatamente, Matheus. Então, o monge executivo, né, e depois ele publica mais um livro chamado Como se tornar um líder servidor. Né, liderança servidora. O monge executivo fala da liderança servidora, mas, enfim, é uma história, e aí depois ele escreve mais um livro trazendo técnicas, né, de tu te tornar um líder servidor. Mas hoje não vamos ter tempo para isso, quem sabe retomamos na próxima semana. Porque tenho ainda inscrito a Ingrid e Sâmia. Ingrid, tu vais fazer alguma projeção? Não. Então, somos todos ouvidos. Eu e meu grupo somos 5, então, para não ficar pouco trabalho para cada um, fizemos bastante exemplos. Porém, 2 meninas, elas são da enfermagem e estão de plantão hoje. Quem é o grupo, Ingrid? É a Mariana, o Germano, Paola e Cristina. Vocês botaram lá na postagem, botaram o nome de todos, né? Sim. Paola e Cristina. Alguns estão aí, a Paola estava, não sei se está ainda. Ah, a Paola está, né? É a Paola Moraes, é isso? Exatamente. Oi, Paola, tudo bem? Tudo bom. Tá, o Germano eu acho que não está aí. Tô aqui, tô aqui. Boa noite, tá me ouvindo bem? Germano, tô vendo. Agora estou ouvindo, não tô te vendo. E Mariana? Não. Tá, ok. A palavra é de vocês. Então, eu não tenho experiência, né? Fiz uma pesquisa de endomarketing e pela Toyota ser uma referência mundial nesse quesito, então foi exatamente o que eu pesquisei e deu a coincidência aí com os colegas. Mas eu vou falar do jeito que eu pesquisei. Ótimo. O que me chama a atenção, além dos benefícios e palestras de motivação, projetos feitos pelos colaboradores, é que a empresa investe, sim, bastante no treinamento. Eles alimentam a tua cabeça de como a empresa funciona, explica a missão, valor, né, a cultura, que eles treinam 1 mês. 2 meses na concessionária para ver como é que os carros são montados e 2 meses diretamente na loja, que é para ver qual é o desejo do cliente. Então, alimenta a cabeça e daí vem a ideia do endomarketing. Eles querem o trabalho em equipe, ideias para aplicar todo ano, entendeu? Todo ano tem uma criatividade ali dos funcionários vindos diretamente do colaborador para colocar em prática. E isso faz com que o funcionário seja bastante útil, engajado, né, a trabalhar assim, porque ele fica mais motivado nos objetivos da empresa. Passo a palavra Legal. para os demais. Vamos lá. Mais alguém se manifesta? Eu. Oi, Paola. Então, eu também fiz uma pesquisa da internet, né? Porque eu não tenho experiência. Tá sem câmera, Paola? Sim, tô sem câmera. Mas dá para me ouvir bem? Sim. Tá bom. Vamos lá. Então, é um exemplo de qualidade de vida no trabalho. Eu vou falar sobre a ginástica laboral. Então, ela é uma das maneiras, né, mais eficazes de promover a saúde física e mental no ambiente de trabalho, né? Porque a ginástica ela ajuda a prevenir as doenças, os desconfortos, né, ligados ao trabalho, como o estresse, e ela também ajuda na circulação do sangue, ajuda a diminuir o sedentarismo e reeduca a postura do corpo. E esse tipo de ginástica ela é bastante útil, né, para quem trabalha na frente do computador ou quem executa movimentos repetitivos, né, durante o dia. Então, em um exemplo de uma empresa, né, que incentiva a prática de exercícios físicos e utiliza a ginástica laboral, é a Companhia do Mercado Livre. São 560 funcionários que podem fazer ginástica laboral e massagens relaxantes livremente 2 vezes na semana sem custos. Seria isso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o lugar onde eu trabalho, tá? Atualmente eu estou trabalhando no Sicredi, eu faço administração, né? Uhum. E o Sicredi ela é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3
3.600.000 associados e com atuação em 21 estados, tá? Ela participou de um ranking e, pela primeira vez, ela foi classificada entre as 45 melhores empresas para começar a carreira. A pesquisa realizada pela revista Você, em parceria com a Fundação do Instituto de Administração, ela contempla as companhias que oferecem os melhores programas para quem está começando, né? No meu caso, eu atuo na agência de São Jerônimo, tá? E a gente possui 12 colaboradores e há uma mescla entre jovens e mais experientes, e tanto homens como mulheres, tá? E faz pouco tempo que eu tô trabalhando ali e eu tô tendo... eu tô sentindo muita diferença do local que eu trabalhava antes para esse local de agora. Tanto na qualidade de relacionamento com colegas, o meu gestor, e no local de trabalho mesmo, sabe? O jeito, a maneira de trabalhar é diferente, assim, dos outros bancos. Eu tive uma experiência também de estágio no Banrisul, e aí é notório. Pelo fato de ser uma cooperativa mesmo, né? Eu acho que sim, Germano, eu acho que este aspecto que tu cita no teu... Tá fechando agora, né? Tava encerrando, né? Sim, sim. Eu acho que esse é um aspecto interessante, assim, ó, que diz respeito a... que vai influenciar, que vai, de alguma forma, fazer parte da cultura da instituição, né? E uma coisa é um banco comercial e outra é um Sicredi que tem a sua origem dentro de uma ideia de cooperativa, né, do sistema cooperativo, que muda a lógica da coisa, né? E eu acho que sim, eu acho que isso tem uma influência aí nesse ambiente. E a qualidade do ambiente de trabalho, ela... Como que eu posso te dizer? Não fica só entre os colaboradores, com os associados, os clientes, né, percebem que o atendimento ele fica melhor, porque tu já vai mais motivado também a trabalhar, essas coisas. Legal, olha só, nosso tempo está estourando, nós temos Sâmia e Guilherme para falarem. Do grupo de vocês era isso, né, Ingrid? A Cristina também não está, né? Tá, então, Sâmia e Guilherme para fechar, Milena te respondendo, semana que vem tem outra. Vai ter outro tema. Eu posso falar a respeito também, mas daí seria rapidinho. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu vi muito no mar. Semana que vem te inscreve e até pode fazer algum comentário com relação ao que falamos hoje e tal, mas aí é semana que vem, tá? Mas é outro tema. Pode puxar alguma coisa de hoje, mas aí faz o TDA da semana que vem. Sâmia e Guilherme, palavra é de vocês. Então, nós escolhemos um exemplo da empresa onde o Guilherme trabalha, que é a empresa Jan, localizada em Nome Toque. E a gente vai falar sobre a associação dos funcionários da Jan. Eu vou passar a palavra para o Guilherme. Boa noite. Bom, a gente tomou liberdade de falar sobre a Jan, professor, porque eu tive duas experiências na Metoc, com a Star e com a Jan. E ambas as duas têm associação de funcionários, que funciona mais ou menos da seguinte forma. Todo mês é descontado um valor de R$7 da folha de pagamento, e esses R$7 ele nos dá direito a usar, toda a associação é livre para nós. Nessa associação tem churrasqueira, tem quiosque, tem quadra de futsal, futevôlei, tem tudo que o senhor imaginar tem nessa associação. E eu quis pegar isso de exemplo porque dentro da empresa a gente vê bastante pessoas comentando sobre isso, porque é um local onde o pessoal pode ir lá e se divertir sem ter que gastar muito dinheiro, porque é descontado esses R$7 começo do mês e tu tem livre acesso a tudo isso, sabe? E de uma maneira assim tão fácil, tu chega lá, tu se apresenta, mostra o teu crachá e tu pode levar amigos, pode levar familiares, qualquer pessoa que tu tiver interesse de levar, tu pode levar.
E eu achei bem interessante porque eu vejo isso dentro da empresa, que é algo que ajuda bastante os funcionários a se comunicarem melhor fora do trabalho, a criar uma amizade assim, que se leva dentro da produção dentro da empresa. Eu pelo menos vejo dessa forma, né? Muito bom, muito bom. Bom, hoje a gente, Guilherme e Sâmia, é isso, né? Sim. Ótimo. Até porque também estamos estourando o prazo, mas assim, ó, uma última fala, assim, primeiro agradecer. Tivemos aí quantos depoimentos, né? Muitos. O Matheus foi o primeiro, depois a Andressa, Stephanie, Giovana, Cleidiane, a Cláudia, a Ingrid, o Germano, a Paola, Sami e Guilherme agora, o Luiz Gustavo também trouxe a sua contribuição, e a ideia era essa, e que bom que a gente conseguiu atingir. Quantos depoimentos, quantas histórias, quantos relatos, né, coisas boas, a maioria, né, algumas coisas nem tanto, mas enfim, deu para a gente pensar um pouco, quem sabe até, né, ter refletido e começado a considerar a possibilidade de levar como sugestão para a própria empresa que a gente está trabalhando e tal. Enfim, a ideia é essa, a gente ter, a partir de exemplos, a possibilidade de começar a melhorar cada vez mais os ambientes que nós atuamos, enfim, ou que vamos atuar. Muito obrigado pela participação. A ideia é a gente seguir com isso. Semana que vem eu quero abrir um espaço assim, para conversar um pouquinho sobre liderança, mas vamos trabalhar no próximo TDE, que, se não me falhe a memória, é a avaliação de desempenho. Tá? Então, formas de avaliação de desempenho, que é muito importante. Então, a gente está falando de endomarketing, estamos falando de qualidade de vida e tal, mas é claro que as empresas, elas, em algum momento, precisam ter indicadores de quanto cada um dos trabalhadores estão entregando. Eu preciso avaliar desempenho. Eu desenvolvo políticas, eu desenvolvo um programa de endomarketing, eu desenvolvo um programa de qualidade de vida, eu faço investimentos. Olha esse depoimento do Guilherme. Guilherme caiu ou está aí ainda? Acho que caiu, né? A Sânia agora. Mas, enfim, olha esse depoimento aí da empresa, estes investimentos todos. Agora, é claro que as empresas, elas querem saber se isso tudo também está tendo a resposta, né? E a resposta é entrega, produção, resultado. E para isso precisa avaliar, né? Então nós vamos refletir um pouquinho sobre essa outra etapa, que é avaliar desempenho. Mas aí a semana que vem. Fechou? Muito obrigado pela presença de todos. Um ótimo final de semana. Estamos interrompendo a gravação. Até a próxima semana.